Primeiro, para divisar a organização por ter tido a iniciativa em chegar até aqui à província de Cunene e levantar o véu da questão em conversar com a sociedade civil, buscar os seus pontos de vista em relação à implementação do projeto 2020. Eu estou a representar a Comissão Provincial, que por despacho de Sua Excelência, Sr. Governador da província, orientou no sentido de, junto das comunidades do Curoca, negociar a questão de terras, conflito que se iniciou, portanto, naquela região. Eu sou agrônomo de profissão, sou diretor provincial da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Eu, de princípio, fiquei muito atento, estou aqui atento a todas as intervenções e não poderia deixar de intervir porque sou um dos mentores deste projeto. Sou a pessoa que indicou aquela terra para a produção agrícola. Fui o primeiro a ser contactado, fui o primeiro a pisar aquele terreno. Eu devo também, para que as pessoas, nas suas intervenções, se situem o porquê que aquele projeto está aí, porquê que se propôs o projeto para aquela região. Permitam-me, caros presentes, que me deem uns minutos. Não sei se é possível, se a mesa permite. Podemos. Que eu faça um pequeno rescaldo do que aconteceu e apontar alguns factos que acho pertinente que os presentes, pode ser que nem todos tenham conhecimento, nem todos dominam, para que possamos dar seguimento a um debate mais coerente, um debate em que todos nós tenhamos uma visão do que está acontecendo. Perfeitamente, a ACC foi chamada, portanto, a colaborar e ficamos muito satisfeitos, porque já temos o interlocutor que pode, junto do governo, defender os interesses daquelas populações. Mas devo dizer que em outubro do ano passado fui contactado e, como sempre, quem precisa de terra contacta a Direção Provincial da Agricultura. E fui contactado no sentido de encontrar terreno para a produção agrícola. Isto em resposta à grande preocupação da população na província de Cunene, que vive momentos cíclicos ou de enchentes ou de seca. Eis que houve a iniciativa de um jovem empresário propor ao governo a implementação de um grande projeto agroindustrial. Foi-me apresentado o projeto e este projeto vinha já sofrendo alguns problemas de adaptabilidade à área. Há áreas em Angola muito declivosas e eles pretendiam colocar pivôs. E os pivôs precisam de áreas com declives suaves, que é o caso do Cunene, que não tem montanhas. Nós começamos por explorar a área da Cova do Leão, Cama, mas tivemos problemas de água, porque era preciso fazer um transvase de um rio para o outro, e esse projeto está muito atrasado. Então fomos para o Covango, tentar aproveitar o Covango, o rio Covango. Verificamos também que haviam dificuldades. Então, eis que surgiu a ideia de ir instalar naquela região onde está agora. Entre as fazendas 17 em diante. Fazenda 17, 15, 13 e 11. Foi visto que havia muita pedra no início, mas mais na profundidade havia uma grande planície que
provavelmente podia-se implantar o projeto. Batemos a área toda, 80 mil hectares, e foram cedidos. A orientação foi de que devia a administração municipal reunir com as autoridades tradicionais e a população, explicar o projeto, e explicar todos os benefícios que ele pode trazer e proceder a um processo de negociação. Alguns problemas com certeza devem ter ocorrido neste período e eu pessoalmente estive lá várias vezes. Não sei se alguém daqui da sala esteve. Eu pessoalmente estive 3 vezes naquela altura, antes de dezembro. Estávamos a conversar com o Banangana, que é um chefe tradicional, que nem é soba, mas que tem todo o respeito, toda aquela população tem respeito a este cidadão. Eu conversei com ele várias vezes, junto da população, porque ele era o interlocutor, e tudo foi andando. O que acontece é que as máquinas, quando chegaram, e porque foi-nos dito que estava tudo a correr bem, foi-nos dito que isto tudo estava a correr bem. Então, autorizamos que as máquinas chegassem. E foi justamente neste momento, quando as máquinas começaram a trabalhar, que começou os pequenos conflitos. Começou com, pelo menos, um grupo de 20 pessoas e a semana seguinte aumentou. E neste período fomos sempre conversando com as populações, enquanto as máquinas trabalhavam. Correto. Chegamos a um ponto que houve necessidade de se envolver o governo provincial. É assim que o seu governador tomou conhecimento do que estava a acontecer e, naturalmente, criou uma comissão que é coordenada pelo seu vice-governador para os serviços técnicos e infraestrutura, o engenheiro Mário Deitunga. Realizamos reuniões em que a ACC esteve presente, portanto, acho que muita gente dessa sala esteve presente, e essas conversações, a nosso ver, têm estado a correr bem. Têm estado a correr bem. Embora que antes disso já a ACC havia feito alguns contactos fora, algumas cartas junto do tribunal, junto da presidência, junto da sua excelência o Presidente da República, e, claro, esses processos sempre são morosos. E, considerando que são morosos, nós continuamos a conversar com as populações e envolvemos mais pessoas da comunidade, da sociedade civil, e pensamos que não é que tenha se esgotado as possibilidades, mas que o processo avançou em diferentes direções. E também, claro, que as respostas também vêm a seu tempo. Mas que, de facto, que as nossas negociações têm estado a correr bem, naturalmente que não conheço nenhum processo no mundo que tenha sido pacífico de expropriação de terra. Não existe. Eu vivo aqui, vem alguém que quer ficar com esse terreno, naturalmente tem que conversar comigo. E essa conversa tem que ser pacífica. Portanto, algumas coisas nós reconhecemos que não foram bem encaminhadas. Reconhecemos que não foram bem encaminhadas. E é por isso que criou-se a comissão para, portanto, mediar as negociações e dar à população aquilo que eles precisarem. Sabe-se que até o momento já existem 19 famílias que conversaram com os próprios promotores do projeto e saíram pacificamente. Foram-lhes entregues animais, foram entregues charruas, foram entregues sementes, etc, etc. Inclusive, foram as máquinas, os caminhões é que transportaram os seus paus, os seus haveres para esses locais. Portanto, não há aqui má vontade por parte do governo. Há uma boa vontade por parte do governo, tanto mais que há o envolvimento do seu excelência governador.
que orientou um vice-governador para mediar. Deixou de ser um diretor, deixou de ser alguém só do governo, mas um vice-governador que tem estado a trabalhar com as populações. Infelizmente, ainda há quem, portanto, não está de acordo. Isto é normal. É um processo. É um processo. E acreditamos que, conversando e com a ajuda da ACC, é possível que as populações venham a aceitar. Nós não somos peremptórios em dizer que temos que implantar, que tem que se fazer. Não é bem isso. Temos que negociar. E nós, de facto, precisávamos mesmo de um interlocutor como a ACC, que é para poder ajudar e intermediar esta negociação. É verdade que, mesmo na última reunião que tivemos lá no Okavango, decidiu-se que as máquinas não deviam sair fora do perímetro das fazendas 15 e fazenda 17. Isso é verdade, e também da comissão que cá esteve. E é isso que está-se a fazer. É isso que está a acontecer. Agora, se há empréstimo de terra fora daquela área, é normal que a máquina saia para ir fazer o empréstimo de terra. Não significa que está-se a incumprir. E eu gostaria que, quando estão a fazer esse trabalho, que nos contactassem também. Existe uma comissão. Nos contactassem para que, quando se vai ao terreno, vamos todos buscar uma informação que todos nós percebamos e cada um dê o seu ponto de vista. A ACC vai sozinha. O governo chama a ACC e vai. Dá a palavra à ACC para conversar. Isto é verdade, eu tenho estado lá. A ACC sai e vai sozinha. E vem aqui perante os camaradas que estão aqui presentes, que nem nós temos estado a ir lá, e diz que, e presta essas informações. O que parece tudo verdade. Mas não estou a dizer que está a mentir. Pode ser que quem passou a informação à comissão esteja emocionado por algum motivo. Então, vamos tratar o assunto com prudência, porque é um assunto delicado. É muito delicado esse assunto de terras. E, em muitos casos, só cria acidentes porque, às vezes, não estamos a ser prudentes. Então, nós, quando solicitamos o apoio, a polícia não foi lá porque o empresário pediu. Eu é que pedi à polícia. Eu, Diniz Pedro Batalha, é que pedi que a polícia fosse para lá. Por quê? Porque estão envolvidos milhares de dólares. E nós temos aí jovens que, por força de qualquer emoção, podem atear fogo. E não é qualquer pessoa que vai enfrentar um jovem grupo de jovens que às vezes não estão orientados. E todos nós sabemos como é que às vezes alguns jovens comportam-se. E eu estava presente quando solicitei a polícia. O administrador estava presente. Portanto, não solicitou a polícia para intimidar, para bater, para prender, para matar, nada disso. Imaginem, meus senhores, para quem sabe como é que se faz uma desmatação, nós estamos a utilizar o sistema de corrente, desmatação a corrente. Quer dizer, um trator está numa ponta e o outro nota, entre os dois tratores estão ligados por uma corrente de 26 toneladas. E o desmate é feito puxando essa corrente. São 100 metros de distância de um do outro. Quem estiver no meio, dado o barulho das máquinas, ele não sabe que está no meio das máquinas. Ele não sabe que está no meio de duas máquinas. E é possível que haja um acidente. Há tempos fui chamado para ir lá ver um animal que provavelmente tenha sido acidentado por uma máquina, mesmo devido ao sistema. Nós fomos para lá, levamos o médico veterinário, vimos o animal, prometemos que havia de recuperar e o animal está aí, está recuperado. Prometemos dar os medicamentos e assistência técnica médico-veterinária. O animal está aí, está recuperado. Portanto, a presença da polícia é muito importante, quer na indicação das pessoas,
onde devem passar, porque há máquinas ocultas, há trabalho com máquinas pesadas. Isso tudo foi feito e foi acautelado. Portanto, nada disso. Portanto, o seu engenheiro José Patrocínio, portanto, o que disse, eu não posso de maneira nenhuma dizer que sim, que não, mas há aspectos que era bom aprofundar, em vez de sair de lá, vir aqui e dizer. Dizer que há um cárcere privado é grave, é muito grave. É muito grave. Como é possível haver um cárcere privado numa fazenda? Eu próprio vi a construção de todo o estaleiro. Eu acompanho. Não passam 15 dias sem passar por lá. É minha obrigação. Não existe isso. E nunca haverá, nem pode haver. Isto foi no tempo colonial. Havia em cada fazenda havia lá uma prisão para, como se dizia, educar os insurretos. Aí não existe nada disso. Talvez como não conhecem, aí não entra ninguém fora fora daqueles que estão lá a trabalhar. Uma parte é só para os expatriados, mas os de limpeza, os cozinheiros, etc., conhecem bem os compartimentos daquilo. Seria bom que antes de vir aqui passar essa informação, devia ter perguntado lá mesmo ao cozinheiro, aos que lavam a roupa, etc., se de facto existe esse cárcere privado. Só existe lá quartos, existem cozinha e não sei o quê, onde qualquer pessoa pode ver. E se nos solicitasse, nós podíamos fazer uma visita naquilo a pente fino. Portanto, aqui está a polícia, se alguém tem alguma dúvida das minhas afirmações, pode pegar a polícia, irem para lá e fazer uma vistoria naquilo, ou pegarem um projeto e verem se existe algum cárcere privado ou alguma coisa obscura que não está claro. Um quarto que não esteja claro o que é, para que efeito é o quarto. Tanto para dizer que não é que tenham se esgotado, simplesmente estou a fazer um rescaldo, não é que tenham se esgotado as possibilidades de conversão, porque existe a comissão e continua, e sempre que formos lá, a ACC será convidada, como temos feito, para continuar a mediar, portanto, as conversações. Portanto, há uma boa fé por parte do governo na resolução desse nome. Portanto, quanto aos indivíduos que estão aí para a Namíbia, parece-me que há aqui alguma coisa que não está bem clara quando prestaram-vos essa informação. Acho que foi em dezembro ou novembro, o governo foi informado que haviam mais de 100 pessoas que estavam a ser corridas da Namíbia. E o governo angolano, aqui o governo da província de Cunene, foi até a fronteira e recebeu esses angolanos. Portanto, trabalhavam naquelas fazendas do outro lado. Não foram pagos os seus salários, porque são estrangeiros, e mandamos para Angola, de volta a Angola. Nós recebemos, acampamos as pessoas por 2 ou 3 dias e enviamos através de carros para as suas zonas de residência, com alguns kits, algum alimento. Portanto, o movimento da Angola para Namíbia e Namíbia Angola de pessoas é frequente. Quer vindo do outro lado para aqui, como daqui para lá. E só pode identificar quem é um angolano, quem é um namibiano, quando pedirem bilhete de identidade. Senão, se for pela língua, somos o mesmo povo. Então, é muito frequente. Quando lá não há água, eles vêm para aqui. Pastam, fixam residência aqui, no Cunene. Quando do nosso lado não temos pasto, nós vamos para lá com os nossos animais e fixamos residência também. Portanto, isto não é bem porque estão a fugir de represálias. Isto eu não acredito que seja verdade. É preciso que todos nós vamos e constatemos. E não, para nós da província do Cunene, o governo da província do Cunene, não é de bom grado escutar esse tipo de afirmação.
E porque temos um consulado, porque temos um consulado na Namíbia, que também resolve os casos dos angolanos que eventualmente imigram para lá. E nesses casos nós apoiamos e mandamos eles de volta. O projeto prevê, portanto, a construção de muitas infraestruturas. Quando se diz que corre-se o risco de destruir a escola, não é bem isso. Pelo contrário, a escola que está na Mambonde, nós vamos ampliar, não vamos destruir. Está lá uma escola que vamos ampliar, na perspectiva de que, quando terminarmos esse processo, as pessoas que estão dentro do projeto, como irão sair e ficarem nas áreas adjacentes, então o número de crianças irá aumentar. É nesse sentido que o projeto vai aumentar o número de escolas. Prevê-se a construção de mais 13 escolas. Prevê-se a construção de postos médicos. O caminhão que abre furos de água esteve aí durante 2 semanas, só não fez furo porque não havia a disponibilidade do SOBA em indicar, ou das populações, em indicar onde querem que os furos sejam feitos. E onde houver uma escola, haverá um furo d'água, haverá um posto médico. Então não vejo o porquê que às vezes viemos aqui e levantamos essas questões. Então isso só para esclarecer. E era bom que a ACC, eu penso que da vez passada que tivemos reunião, foi apresentado um vídeo em que explicamos. O promotor explicou o que vai se fazer no projeto. Por isso, as questões de terra ligadas à terra e às expropriações, a expropriação é de foro jurídico e foi muito bem explanado pelo Dr. Domingos, acho que é Domingos. Sim. Sim. Foi muito bem explanado. Portanto, nós não vemos qualquer dificuldade em aceitar o que foi dito. Mas devemos dizer que cá na província do Cunene, a expropriação que pretende-se fazer não é coercível. Não é coercível. Com um fundamento naquilo que eu estou a dizer. Aquilo, nos factos que estou a expor. Que existe uma comissão que está a negociar. Só, neste momento, estão desmatados cerca de 10 mil hectares, que são as duas fazendas, Fazenda 15 e Fazenda 17. Eu penso que os senhores tiveram a ocasião de ir lá e constatar isso, que são essas duas fazendas que estão atualmente ocupadas, onde está os taleiros e as máquinas estão a operar. Já existem famílias que saíram, e as que saíram tranquilamente, sem grandes problemas. Agora, devo também aqui dizer que há um erro, de facto, que também eu, como humano, considero que foi grave, e na altura não havia maneira não houve. E porque quem está a fazer a desmatação é uma empresa estrangeira e os hábitos, sabe, os costumes e hábitos são diferentes. Imaginem um português, quando um seu ente querido falece, ele leva-o ao cemitério. Nós aqui enterramos, às vezes, num determinado local que a família não é considera de seu cemitério. E esses cemitérios não estão sinalizados. Agora imaginem, senhores, que estamos a andar com 2 bulldozers a distância de 100 metros com uma corrente. Se não estiverem sinalizados, ou se não tiver alguém a indicar como que aqui há esse obstáculo e aquele, naturalmente. Então houve a demolição de duas campas. Muito sinceramente, nós já pedimos desculpas à população e solicitamos que os afetados que digam que ritual deve ser feito para que seja reposta a moral cívica. Então, também é nossa tarefa. E isso ainda não nos deram resposta, o que é que devemos fazer, mas ouve-se dizer que são bois que devemos lá levar e etc. para fazer o ritual. E isso iremos fazer. Isso está garantido e nós já
pedimos que sinalizem todos os sítios onde existem campas para que, na altura de colocação dos pivôs, etc., nós preservemos esses locais. Portanto, isso nós já o fizemos. Não sei se haverá mais algum, portanto, não sei se os camaradas, os presentes, estão mais ou menos claros do que é. E o que nos motivou a levar lá o projeto é o facto de que todos os anos aquela população é a que mais sofre em termos de alimentos. É a que mais sofre. Todos os anos somos obrigados a pedir alimentos para levar àquela população. É dever social do governo dar alimentos a quem está a padecer. E é nosso dever social levar alimentos. Mas nem sempre devemos continuar a oferecer alimentos. Então surgiu essa oportunidade de instalar um projeto, achamos que é a melhor maneira de podermos produzir alimentos no local, dos mais variados, desde a produção de carnes à produção de cereais, para que aquela população, no mínimo, tenha alimentos, possa ter trabalho, possa e também está preservado a sua riqueza, que é o gado. Nós fomos fazer uma avaliação da capacidade de pastos na região, portanto, mais acima, que vai para Chipa, e verificamos que é possível ubicar aquele gado naquela reserva. Estão contabilizados os animais que podem ir pastar para aquela região. Portanto, estamos a tentar fazer este trabalho e esse exercício era bom que o engenheiro de patrocínio também pode nos ajudar com os conhecimentos da agronomia que tem, não é? Porque vimos a área, nós apresentamos sempre as populações. Se puder aparecer para nós em conjunto discutirmos estas questões da preservação, quer do pasto, etc., e onde vamos ubicar as pessoas, etc., etc., seria muito bom. Tanto eu, desde já, em nome da comissão, convido tanto a ACC e aos especialistas que tem, que venham conosco no palco de negociação e darmos os passos que devemos continuar a dar. Muito obrigado.